Pessoal, e vamos aqui falar do filme que estreia agora nesse final de semana, né? Mortal Kombat 2, né? Que ele é a sequência direta do filme de 2021, na qual, né, foi um grande fracasso, né? Em várias partes, né? Porque teve, assim, um protagonista que não tem nada a ver com a franquia, teve coisas, assim, que não foi interessante pra obra, né? Que não agregou muito, né? Porque é uma franquia, assim, de muitos e muitos anos, de inúmeros personagens, de muito sucesso, né? Personagens que têm uma base muito longa de estarem na franquia, né? E que tem assim, uma história muito boa. Então, quer dizer, é um filme assim, no primeiro Mortal Kombat não teve o torneio, basicamente. Não tivemos também um protagonista que tem a ver com a história dos jogos, né? E que está na lore dos jogos, porque eu conheço a lore dos jogos. E é uma história muito boa, porque tem infinitamente, assim, muitos personagens e muitos games, né? A franquia agora teve a recente Mortal Kombat 1. E foi, assim, algo, assim, sensacional. O filme não foi bom, né? Por inúmeros motivos. Por colocar um personagem que não existe na trama, né? Lá no filme. Por inúmeras coisas, né? Foi, assim, algo péssimo, né? Não foi interessante. E a trama do Cole Young é uma trama rasa, né? Uma trama muito fraca. Apenas um cara aleatório qualquer, que era lutador de MMA, e que foi selecionado através da Arcana para poder entrar no Mortal Kombat. E com isso, né, foi eleito o protagonista assim do nada. Ele caiu de paraquedas porque foi um personagem que foi eleito exclusivamente para o filme, né? Então ele não existe, né, na franquia. Novamente eu disse que eu conheço muitos personagens, né? A história de Mortal Kombat. Os jogos desde quando começou, desde 1992, né? Franquia maravilhosa essa, criada por Ed Boon e John Tobias, a qual passou por muitas histórias, muitas reformulações, muitas mudanças de roteiro, de narrativa, de uma série de coisas, mas nem por isso ficou ruim. Eles foram... Antes era só um contexto, né? Não tinha muito história nos personagens. Era mais assim um contexto, tal. Aí foi adicionando histórias, foi adicionando narrativa, foi adicionando coisas hollywoodianas. E aí a franquia de Mortal Kombat foi ficando cada vez melhor. Mas vamos lá o que interessa no assunto do vídeo agora, pessoal, que é falando do primeiro Mortal Kombat e do segundo Mortal Kombat. O primeiro Mortal Kombat, que foi de 2021, na qual teve Cole Young e toda uma sequência de personagens. Foi da época que não tava... Foi um filme que foi direto para os streamers, né? Não esteve no cinema devido à pandemia que estava acontecendo, né? E foi um sucesso porque... Justamente mais por isso mesmo, por causa que teve gente que nunca nem... Por incrível que pareça, tem gente que não conhecia a franquia, né? Então por isso que eles resolveram colocar esse personagem lá. Dessa vez, no segundo filme, a história muda completamente, né? Eu já presenciei esse filme. E é um filme, assim, que... Se for comparar com o primeiro, tá muito melhor. O primeiro, de 0 a 10, você dá nota 3 pra ele. Esse aí, você dá uma nota 7, 8, assim... Tranquila. Ele é muito superior ao primeiro filme, mas não quer dizer que ele seja superior a todos os trabalhos, né? Todas as franquias de Mortal Kombat. Neste segundo filme, o protagonismo agora não é mais de Cole Young, porém tem várias coisas aí... Pelo menos frustrou muita gente, né? E me frustrou também, né? Muita gente queria que o Cole Young morresse assim logo no início do filme. Acho que seria até melhor, né, pessoal? Porque é um personagem assim detestável, que ninguém gostava dele pra nada. Era um inútil, né? Praticamente assim que, né? Como eu disse anteriormente, só foi jogado lá de paraquedas. E com uma historinha bem rasa e bem simples. Mas por ele ter uma descendência do Scorpio e tal, por ele ter aquelas armaduras e tonfa lá, ele resolveu estar, né? Deram um certo destaque pra ele ser o protagonismo. E o chato do segundo filme é que ele demora, né? Pra morrer no filme. Ele demora pra morrer no filme, de fato. Mas é um filme, assim, que tem muito mais violência que o primeiro. Muito mais gore, muito mais sangue, muito mais cenas de violência, muito mais lutas coreografadas, que foi algo que faltou muito no primeiro filme. Lutas, assim, que realmente lembra Mortal Kombat, personagens inclusive, personagens novos, e uma história muito mais bem elaborada, né? Nele tivemos também a adição de Johnny Cage, ele que agora é sim o protagonista, né? Então o filme é mais focado nele e na Kitana como protagonistas, como esperado, e como também, né, teve vários vazamentos. É um Johnny Cage aposentado, sim. O Karl Urban é um ator, assim, que... Ele é um ótimo ator, ele faz boas piadas, ele interpreta um bom Johnny Cage, mas fica um pouco aquém pelo fato da idade, né? Que ele é um Johnny Cage já, um artista já, né? Pela idade não conseguiu ser o Johnny Cage que a gente esperava, né? Foi mais aquele... Poderia até ter o acréscimo da filha dele, né? Porque ele foi mais pra entrar, né, no filme como se fosse um lutador aposentado mesmo. Então esse filme era a saga de trazer Johnny Cage como protagonista. E também deram um protagonista maior pra Kitana e um pouco pro Liu Kang e para muitos outros. Tiveram vários arcos, né, a serem explorados nesse filme,
que não teve no primeiro. Então eles tentaram arrumar muitos erros do primeiro filme, conseguiram, mas no meu ponto de vista ainda não foi ainda 10 de 10, né? Tanto é que esse filme aí, né, dependendo agora da bilheteria, vai ser crucial para saber se vai ter um Mortal Kombat 3 ou não. E claro, como eu já havia mencionado antes, né, a morte do Cole Young não quer dizer que foi algo assim determinante, né? Que tipo assim, eles podem ter ouvido o que os fãs queriam, de eliminar esse personagem que ele devia ter sido eliminado no início do filme, e não só, infelizmente, pessoal, lá por 50 minutos de filme mais ou menos, né? Então ele poderia ter sido eliminado muito antes. E ele lutou bem, dessa vez ele desenvolveu uma luta melhor, né, com a sua armadura, com seus, né, se desfile da família e tal. Foi lá no cenário da... os cenários, lembrando que agora tem tem o torneio mesmo, tem os cenários, e o cenário na qual o Cole Young lutou, né, que eu vou especificar mais o Cole Young nesse vídeo aqui, foi no cenário da Deadpool, né, que é o cenário lá do ácido, né. Dessa vez tivemos a edição de Shao Kahn, né, o imperador implacável de Mortal Kombat, o cara que usurpou o trono do Onaga, né, que é um ótimo personagem que era o grande imperador muito antes dele. Mas vamos lá. Deram devido protagonismo ao Johnny Cage. O Johnny Cage entrou de fato na trama, participou muito mais. Foi assim o protagonista que deveria ter sido antes, né? Porque antes deveria ter sido qualquer personagem da franquia, né? E não o Cole Young. Por que eu falo que não é bom ter uma esperança em relação à morte do Cole Young, que foi muito, muito brutal, né? E merecida. Embora dê até um choque, assim, pra quem não tá acostumado. Aí até pra quem gostava um pouquinho dele, se é que gostava, deu um pouco de dó. É um personagem assim que tava estragando a franquia? Tava, mas a culpa dos erros do primeiro filme não foi só dele, né? Foi uma série de erros que não teve no primeiro filme, inclusive o torneio. Lembrando que o Cole Young agora ele está mais maduro nesse filme, ele tem um pouquinho mais de personalidade e mais ação nesse filme. Um arco de história, um amadurecimento melhor que do primeiro filme, porque no primeiro filme foi muito rasa a história dele. Como ele já fez um feito quase que impossível, que é matar o Goro na maior facilidade, deram pra ele logo de cara enfrentar o Shao Kahn. Então o Shao Kahn, assim, viu que ele era o descendente de Scorpio, que ele era campeão lá e tal, e isso aqui o outro, né? Então deram pra ele logo o Shao Kahn. O Shao Kahn, né, foi... E é o que é mais impressionante. Teve uma luta muito, muito acirrada entre o Shao Kahn e o Cole Young, e uma luta forte e equilibrada. O Cole Young lutou bem contra ele, né? Muita gente imaginou, e eu também, que ele ia ser massacrado logo de cara. Porque logo de cara, primeiro que não deram uma luta fácil pro Cole Young, e segundo que deram justamente o Shao Kahn, né? Que é só o líder supremo lá, né? Da história do Mortal Kombat em vários anos de franquia. E aí ele lutou bem, se destacou bem, mas até ativando as arcanas dele, as tonfas, aqueles negócios lá que ele usa lá, mesmo assim não deu conta, né? Ele foi totalmente destruído pelo Shao Kahn, teve a sua cabeça explodida literalmente no chão. E aí o ruim lá do cinema é que eles não fizeram, assim, fez a gente só pensar o que aconteceu com o corpo dele. Mas não quiseram fazer um fanservice total com a franquia, né? Que era jogar ele no ácido ou mergulhar ele lá com aquele gancho, né? Igual era nos games, né? Nos games, quando você dava o gancho, né? A pessoa caía lá e só voltava a caveirô. Então, dos outros jogos mais recentes de Mortal, a pessoa era pendurada lá, só voltava, né? Os ossos. Mas uma das coisas de destaque do filme, além não só do Raiden, não só de tantos outros personagens, de tudo que aconteceu, o amuleto de Shinnok agora está introduzido no filme. Foi de uma forma rasa, mas foi interessante. E o Shao Kahn tem posse desse amuleto, então isso deixa ele muito forte. Tanto é que, como eu disse, na luta contra o Cole Young teve muita dificuldade. Assim, não foi uma luta fácil, né? Que todo mundo achou que ia ser fácil, porque o Shao Kahn tem o poder de regeneração, né? Tem regeneração e outras coisas. Então, com isso, foi muito mais fácil para ele derrotar o Cole Young, né? Assim, ele tava tendo uma certa dificuldade porque o roteiro quis que o Cole Young fosse protagonista do primeiro e também um pouquinho desse, né? E mesmo assim, ele ainda teve, assim, uma certa dificuldade de derrotar o Cole Young. O Scorpion, no caso, né? Lutando contra o Noob Saibot e também contra outros personagens, tá muito interessante. Deram um destaque muito bom para ele. Mas é um arco assim que, como eu disse, tá falando mais do Cole Young, eu poderia estar abrangendo esse vídeo para muitos outros personagens, porque teve muitos personagens, muito destaque, muitas lutas, uma história muito melhor do que a do primeiro, e eles acertaram a mão, né? Então acertaram a mão assim em vista do primeiro filme. O primeiro filme, né, foi um fracasso assim, sim, eu detestei em tudo, né? Tem muita gente que gostou, então tem opiniões diferentes e mistas, né, em relação ao primeiro filme, mas tiveram aí, né, 5, 6 anos para poder tentar arrumar aquilo lá. Então, melhoraram, assim, não só nos cenários, nos efeitos visuais, nas lutas, na história e em uma série de coisas. E o Cole Young, né, ele, como eu falei, ele é um personagem que poderia ter sido eliminado muito antes.
E como eu disse, repetindo, deram um tempo de tela muito maior para ele nesse filme, né? Que deram 50 minutos de tela para ele fazer, né? Se aventurar, conhecer os novos lutadores, estar se aprofundado, assim, deram uma profundidade na história dele até finalizarem ele. Então, quer dizer, é um personagem que o Ed Boon e todo mundo ouviu que o filme foi ruim não só por causa dele, mas por uma série de coisas, do primeiro por não ter torneio e tudo mais. Nesse filme eles acertaram uma série de coisas. E acertaram em eliminar esse personagem, né, e que, né, não foi o principal, mas foi um dos de mais 50% de erro desse filme. Então o Shao Kahn, composto lá com a ajuda de sua regeneração e também do amuleto de Shinnok, eliminou o Cole Liang. E é assim, né, pessoal, foi algo gratificante, mas seria gratificante mais ainda se tivesse sido muito antes. É um filme que poderia, né, ter sido 10 ou até, tipo, é o que eu imaginava também, é o que eu esperava. É um filme que foi notas 7, no máximo, né? No máximo nota 7. Eles não iam conseguir fazer um filme de 10 de 10, não só por causa da trama. Em si, que a trama não é tão, assim, ela é importante. Mas, assim, se for levar em consideração ao primeiro, ele foi muito superior ao primeiro de 2021. Mas ele não consegue ser superior a muitas de outras coisas que a franquia teve, que nos apresentou. E também pelo tempo de duração de tela. Porque, né, é um filme de muito pouco tempo de duração de tela para eles poderem fazer algo que a franquia vem trazendo aí com maestria em muitos anos. Mas foi, assim, algo evolutivo. Algo que com certeza eles vão querer fazer mais e mais filmes e já está em produção, inclusive, novos games da franquia. Para vocês gostaram de Mortal Kombat? Foram assistir? Ainda não foram? Qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários. Espero que tenham curtido o vídeo, né, e se inscrever aqui no canal, fazer parte aqui da família dos Otomares. Mas não acabou ainda não, pessoal. Como eu disse, ainda tivemos um protagonismo meio que raso pro Cole Liang, e isso é muito ruim, né? Ele se despediu da família, inclusive, agora para ir pro torneio mesmo, e ele já sabia que o fim poderia estar próximo dele, né? Ele já sabia do seu destino, do seu desfecho, porque ele viu que dessa vez o bicho ia pegar de alguma forma. Porque, né, não tivemos o torneio, de fato, no primeiro filme. Agora tá com muito mais cara de Mortal Kombat, tem todos os personagens, as lutas estão mais épicas, mais memoráveis, tivemos muito mais coisas, muito mais adição. Mas por que é ruim dizer, sem medo nenhum, dizer que não é legal o fato de que não foi uma eliminação total do Cole Liang? Porque eles podem querer fazer uma coisa totalmente diferente. Eu espero que o diretor, né, e a produção, não só o Ed Boon, mas o Simon McCoy, eles não façam isso. De querer trazer esses personagens de volta à vida, porque a gente sabe que na franquia do Mortal Kombat, muitos personagens que morrem, eles voltam. Toda vez que morre, volta de alguma forma. Os fãs não iam gostar nada, mas nada mesmo se esse personagem voltasse como um espectro, ou, né, voltasse de alguma maneira, assim como Scorpion e tantos outros. Então eu espero, assim, que eles não ressuscitem esse personagem, eliminem de vez, porque foi algo péssimo, não só porque quase afundou a franquia do Mortal Kombat, e quase afundou tudo de bom que essa franquia tem durante os anos, e que nos entregou com muita qualidade, né? Que estão desde 1991, os games, e depois virou filme e tal, que fez esse grande sucesso, merecidamente por ter muita qualidade. Então é isso, Mortal Kombat 2. Espero que dê uma boa bilheteria, não apenas para ter uma sequência, mas para eles continuarem acertando, né? Porque foi um acerto pequeno, comparado ao primeiro filme. Mas eles podem acertar muito mais conforme os próximos anos chegarem e os próximos filmes forem lançados. Provavelmente eles vão abordar aí, acho que o terceiro jogo, né, no próximo filme, que foi a invasão total, né, da Exoterra, na Terra, na qual Shao Kahn e muitos outros invadiram. Pode ser que seja isso, ou pode ser que não. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, pessoal, muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. E até os próximos vídeos e conteúdos aqui no canal, né? Vídeos e shorts, com muitas mudanças e reformulações, né? Farei vídeos aí novos e com outros temas e outros assuntos também. Mas sempre entrando na linha Geek Pop aqui, focando muito em séries, também em filmes. Muito obrigado. Então, vamos curtir, compartilhar, se inscrever e seja muito bem-vindo a bordo do Safira Azul.